Fala pessoal, e aí, tudo bom? Professor Caio aqui. Então, hoje nós vamos trabalhar com a forma comparativa do nosso estudo sobre os adjetivos. Combinado? É um conteúdo relativamente tranquilo, não tem muito mistério, tem um padrão até que muito óbvio no inglês. E minha tela já está aparecendo aí para vocês. Vamos cair para dentro, vamos nessa. Então, olha só, dentro da parte dos adjetivos, quando a gente está trabalhando com o comparativo, nós trabalhamos em uma escala, que é essa linha que você está vendo aí embaixo na minha tela, né? Então, olha só, olhando ali da esquerda para a direita, você vê que a primeira escala é a escala do menos. Então, eu consigo comparar falando que determinada coisa, determinado local, comida, pessoa, etc., é menos alguma coisa do que outro, ok? Enquanto ali mais centralizado, eu tenho a perspectiva de igualdade, mas ali no meio. Quando eu comparo duas pessoas, duas coisas, para falar que elas têm praticamente ou são iguais em determinado critério, em determinada característica. Por fim, o lado direito ali, o mais extremo, é a perspectiva da comparação puxando para mais, para falar que tal pessoa, tal coisa, tal lugar, etc., é mais determinada característica do que outro local, tá? Então, iniciando, a gente tem ali os adjetivos. Precisamos lembrar que adjetivos são palavras que qualificam e caracterizam, combinado? Então, tudo aquilo que você imaginar que dê uma qualidade, qualifique algo, alguém, então nós vamos organizar como um adjetivo, combinado? Então, simbora. Vamos começar ali da forma mais tranquila, mais fácil, que é iniciando para a parte da esquerda, para você falar que uma coisa é menos do que outra, beleza? Então, olha só. Aqui em cima eu coloquei para vocês alguns exemplos de adjetivos. Eu tenho o adjetivo safe, clean, dirty, popular and beautiful. Então, eu tenho aqui esses 5 adjetivos. Para eu falar que, por exemplo, hã, cidade, vamos pegar o nome de uma cidade aqui, vamos fazer assim, ó, this city is that, then that city. Então tá, vamos imaginar aqui 2 cidades, eu coloquei aqui this city para falar que esta cidade é nã do que aquela cidade. Então this, essa cidade, por exemplo, essa, imagina que eu estou mostrando numa foto. Ah, essa cidade aqui, enquanto eu comparo com aquela cidade lá. Então eu estou indicando para outra cidade, viu? Poderia ter colocado nomes, não tem problema não, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que, vamos imaginar, trabalhando primeiro com less, eu posso falar que this city is less beautiful than that city. This city is less beautiful than that city. Quando eu falo desta forma, eu estou falando que essa cidade, ela é menos bonita, ok? Less beautiful, menos bonita. Ou se eu quiser, eu posso trocar para popular. The city is less popular than that city. Se a gente der nomes aqui, eu poderia falar que, por exemplo, São Paulo is less popular than Rio de Janeiro. São Paulo is less popular than Rio de Janeiro. Percebe que a gente tem aqui a palavra than, fazendo ali a estrutura do comparativo, para dizer do que. Okay? Então, São Paulo é menos popular do que o Rio de Janeiro. Popular, movimentada, ok? Nesse sentido. Então, São Paulo is less popular. Dentro da forma less, no comparativo less, nós não precisamos alterar qualquer um dos nossos adjetivos. Então, você apenas adiciona o less e o adjetivo que você quer utilizar para dar a característica. Então, São Paulo is less clean than Rio de Janeiro. São Paulo is less dirty than Rio de Janeiro. São Paulo is less safe than Rio de Janeiro. São Paulo is less beautiful than Rio de Janeiro, e por aí vai.
ok? Aqui são só exemplos, tá bom? Eu não estou trabalhando ali com a veracidade da informação, apenas exemplo. Então, less e o adjetivo, less beautiful than, less safe than, less clean than, less dirty than, e por aí vai, ok? Então, apenas adiciona o less e o adjetivo e não esquece do than em seguida. Então, vou deixar esse exemplo aqui no cantinho, pronto. Vamos para a próxima parte, que é quando a gente está utilizando para dizermos sobre igualdade, que determinada cidade, por exemplo, é tão alguma coisa quanto outra cidade. Também muito tranquilo. Poderia falar que São Paulo is, dentro da estrutura, as safe as Rio de Janeiro. São Paulo is as safe as Rio de Janeiro. Estou falando que São Paulo é tão seguro quanto Rio de Janeiro, igualando no quesito seguro. São Paulo is as clean as Rio de Janeiro. São Paulo é tão limpo quanto o Rio de Janeiro. São Paulo is as dirty as Rio de Janeiro. São Paulo is as popular as Rio de Janeiro. São Paulo is as beautiful as Rio de Janeiro. Então percebe também que trabalhando com o comparativo de igualdade, você só adiciona a estrutura as, o adjetivo as. Nós não temos a palavra than aparecendo, ok? Então aqui as, adjetivo as, para gerar igualdade. Pronto. Então vamos deixar um pouquinho mais para cá. Trazer esse aqui, esse aqui para cá. E vamos lembrando da escalinha, ok? Então vamos para a próxima parte. Essa parte aqui bem tranquila, bem fácil, né? Agora, quando a gente vai trabalhar com comparativo na perspectiva de falar que é mais seguro, é mais limpo, é mais bonito, é mais popular, é mais movimentado, nessa perspectiva mais, então a gente precisa primeiro organizar os nossos adjetivos. Nós vamos organizá-los em dois aqui, ó. Nós vamos organizar utilizando essa tabela aqui. O que são adjetivos short, adjetivos curtos, e o que são adjetivos longos? Quando eu olho para a palavra safe, eu percebo que é uma palavra bem curta, safe. Enquanto popular é uma palavra maior. Safe, pequeno, popular, bem maior, né? Clean é uma palavra menor, dirty é uma palavra menor, e beautiful é uma palavra maior, ok? Só para, né, a título de curiosidade, para a gente, de fato, diferenciar o que é uma palavra short, o que vai ser um adjetivo short e o que seria um adjetivo long, é a diferença das sílabas, tá? É o som, a gente vai perceber pelo som. Então, beautiful, beautiful. Nós temos três sons distintos, beautiful. Enquanto safe, eu tenho dois sons distintos, safe, safe. Eu tenho o primeiro som de say e o segundo som de safe, ok? Mas, enfim, só a título de curiosidade mesmo. Porque só bater o olho você já consegue distinguir, determinar bem tranquilo. Esse é o primeiro passo. Porque uma vez que você organiza o que é um adjetivo curto e o que é um adjetivo longo, nós temos regras específicas que vão funcionar apenas para os adjetivos short, enquanto eu tenho regras específicas que irão funcionar apenas para os adjetivos long. Ok? Então, eu tenho aqui, organizando, nós vamos trabalhar primeiro com o adjetivo long é mais fácil. Porque no adjetivo long, nós vamos apenas acrescentar a palavra more. More. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo, por exemplo, que São Paulo is, então deixa eu colocar para cá, vamos lá. São Paulo is more popular than Rio de Janeiro. São Paulo is more popular than Rio de Janeiro. Então, agora eu utilizei popular. Popular é um adjetivo bem maior. Então, eu vou utilizar apenas o more para fazer a comparação. São Paulo is more popular than.
Perceba que eu tenho o than acontecendo, tá? Importantíssimo. Então, se eu fosse substituir, se eu fosse mudar o meu critério de comparação, não sendo mais o quesito popular, movimento, mas o quesito de ser bonito. Se eu quisesse falar que São Paulo é mais bonito, eu vou falar que São Paulo is more beautiful than Rio de Janeiro, ok? Apenas como exemplo. Então, aqui para os adjetivos longos, nós vamos utilizar more. Bem fácil, bem tranquilo. Agora, vamos para esse lado de cá, porque para os adjetivos que são menores, a gente tem uma regrinha específica, que é o que está bem ali embaixo no cantinho. Embaixo do more, tá vendo que eu coloquei R, ER e R? Aquilo ali vai ser a alteração que você vai ter que atribuir no adjetivo. Então, para eu falar que, por exemplo, São Paulo é mais seguro do que o Rio de Janeiro, agora a palavra safe, seguro, é uma palavra pequena. Eu não posso utilizar more safe, de jeito nenhum. More apenas para os adjetivos que são maiores. Eu vou utilizar safer, safer. Percebe que eu adicionei apenas a letra R. Já terminou com a letra E, adiciono apenas a letra R. Enquanto no segundo, clean, para eu falar que é mais limpo, eu vou utilizar cleaner. Cleaner. Percebe que agora eu adicionei o E e o R. Cleaner. E por último eu tenho dirty. Dirty terminou com uma consoante Y. Dentro da consoante Y, eu vou remover o Y e colocar o IR. Uma regrinha bem parecida com o que a gente já tinha visto antes, né? Ali na terceira pessoa do presente, né? Nas frases afirmativas, no passado simples, trabalhando com os verbos regulares. Então, é aquele mesmo padrão de transformação, viu? Então, eu tenho safe, safer, clean, cleaner, dirty, dirtier. Então, essas transformações só deverão acontecer quando o seu adjetivo for um adjetivo reduzido. Por exemplo, eu falo que São Paulo is safer than Rio de Janeiro. São Paulo is safer than Rio de Janeiro. Ou São Paulo is cleaner than Rio de Janeiro. Cleaner. São Paulo is dirtier than Rio de Janeiro. Dirtier. Ok? Então percebe que o more só utiliza com adjetivo longo sem transformação. More popular, more beautiful, more expensive, more dangerous. Enquanto os adjetivos curtos a gente precisa transformar. Combinado? Então vou deixar aqui como um exemplo também dos adjetivos menores, porque agora a gente tem ali exceções. Vou escrever 3 exceções, 3 palavrinhas que, quando nós trabalharmos com elas, nós precisamos ter muita atenção. Por exemplo, good. Se eu quero falar que uma coisa, ela é... E aí? A gente fala mais bom? Não tem como, né? Então, você aqui muda completamente a palavra. Se você for fazer uma comparação para você falar que uma coisa ela é melhor, você vai mudar de good para a palavra better. Uma coisa ela é melhor do que a outra. Então eu falo, por exemplo, São Paulo is better than Rio de Janeiro. São Paulo is better than Rio de Janeiro. Segunda que eu posso mostrar é se nós formos fazer uma comparação no quesito ruim, no quesito de ser mais ruim, não, mais ruim não, pior. Então, de bad, nós vamos mudar para worse. Worse. Então, virou uma outra palavra. Poderia falar que São Paulo is worse than Rio. Worse than Rio. Mas perceba também o que você está falando. Quando você fala que São Paulo is worse than Rio de Janeiro, você está falando que São Paulo é pior do que o Rio. Não significa que São Paulo seja bom. Significa que é pior, tá? É diferente. Então tem essa mudança ali no seu contexto também. E o último exemplo que eu vou mostrar aqui para essa situação é o far. Você pode falar que uma coisa ela é mais longe, mais distante do que outra.
muda também. A palavra vai ser further. Further. Então, dependendo aí da onde, você poderia falar que São Paulo is further than Rio de Janeiro. Further. São Paulo é mais longe do que o Rio, ok? Further. Essas aqui são as 3 exceções mais comuns que você consegue encontrar. Good, comparativo, better. Bad, comparativo, worse. E far, comparativo, further. Ok? Talvez alguém esteja aí se perguntando, mas eu já escutei falar de uma regra de consoante, vogal, consoante. É verdade. Dentro da regra da consoante, vogal, consoante, nós estamos trabalhando ainda nos adjetivos curtos. Ironicamente, vamos colocar aqui a palavra big. A palavra big é a palavra grande. Para eu falar que tal coisa ela é maior do que outra, sei lá, exemplo, São Paulo é maior do que o Rio de Janeiro. Agora, big é um adjetivo curto. Adjetivo curto a gente precisa transformar quando a gente fala que é mais alguma coisa. Nesse caso, eu tenho consoante, vogal, consoante, e eu vou falar que é bigger. Então, São Paulo is bigger than Rio de Janeiro, ok? Então, agora sim, mostrando aí para vocês, a minha tela tem todas as informações que você precisa. Forma do comparativo, trabalhando os adjetivos, iniciando da perspectiva de ser menos, less. Less beautiful, less safe, less clean, less dirty. Less, você não vai transformar o seu adjetivo. É apenas o less e o adjetivo. Enquanto as, o adjetivo as, nós vamos utilizar também sem transformação. As beautiful as clean as big as. Então, você também não transforma, você apenas adiciona na estrutura as, adjetivo as. Combinado? E olhando para a perspectiva onde você está comparando, dizendo que é para mais, é mais bonito, mais popular, mais seguro, nós precisamos organizar o que é adjetivo comprido, o que é adjetivo long e o que seriam os adjetivos short. Organizou? Beleza. Adjetivo long, você utiliza more, adjetivo than. Se você identificou que o adjetivo ele é reduzido, aí eu preciso fazer mais outro processo de análise. Se ele finalizar com a letra E, acrescento o R. Safe, safer. Não terminou com a letra E, clean, cleaner. Adiciona a letra E e a letra R no final. E, por último, consoante Y, remove o Y e é R. Dirtier. Dirty, dirtier. Vimos o caso, então, do big, consoante, vogal, consoante, trabalhando ali num adjetivo curto, nós vamos dobrar a última letra, então, big, bigger, e é fazer a nossa alteração, ok? E as 3 instruções ali, o cuidado que você precisa ter, good, bad e far. Good, você fala que uma coisa ela é melhor, better. Bad, você fala que uma coisa ela é pior, essa coisa ela é worse. E por último, tal coisa é mais longe, é mais distante. Far, no comparativo, further. Further. Beleza? Show de bola, coisa boa. Então aqui a gente finaliza esse vídeo só da parte de explicação da forma comparativa e depois a gente vai trabalhar com as nossas atividades, com as correções. Beleza? Valeu, pessoal!